para a excelente obra. Abram suas Bíblias, nós vamos ler vários textos da Palavra de Deus. Eu quero pedir para vocês inicialmente abrirem a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E aqui nós vemos alguém que fez um excelente seminário, alguém que fez o melhor seminário que poderia haver, se dirigindo a um outro jovem vocacionado que ele estava terminando de preparar, né, para o ministério da Palavra de Deus. Paulo se dirigindo a Timóteo. Ô pastor, que história é essa que Paulo fez o melhor seminário que poderia existir? Paulo não fez seminário nenhum, Paulo estudou para ser rabino, e estudou com o melhor rabino daquela época, que foi Gamaliel. Como é que você agora está dizendo que Paulo fez o melhor seminário que podia ter feito? Vamos ver isso já já. Vamos ler a palavra de Deus primeiro. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Olha, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que essa palavra aqui, o que está sendo dito aqui, é infalível. Embora muitos acreditem que não, mas é infalível. O ministério da palavra de Deus, aqui chamado de episcopado, um dos títulos dados ao pastor, nós sabemos que é episcopo, bispo, aquele que preside, aquele que governa, né? Não existe uma hierarquia, bispo, e o bispo manda nos pastores, nos presbíteros. Algumas igrejas têm até um plano de cargos e carreiras. O camarada começa como obreiro, aí se ele se sair bem como obreiro, né? Se ele agradar a liderança acima dele, aí ele é promovido a evangelista. Aí se sair bem como evangelista, ele é promovido a presbítero. Aí se continuar agradando a liderança, a hierarquia lá do grupo dele, aí ele pode ser promovido a um pastor auxiliar. E se ele trabalhar muito, fizer o seu ministério despontar e constituir para si uma igreja, fazer ela crescer bem e se emancipar, aí ele pode ser um bispo, né? E chefiando vários pastores, vários presbíteros, vários evangelistas, vários issos, vários aquilos. Só que a turma hoje está tão fascinada pelo poder, pelo status, pela glória humana, que já não se satisfazem mais em serem servos, em serem ministros. Estou ouvindo um chiadinho, acho que esse microfone aqui está ruim. Fecha ele, por favor. Obrigado. Obrigado, irmã Regina. Esse aqui está assim, chiadinho. Deixei a irmã Rivalda a pé na hora que ela for, ou melhor, sem microfone, na hora que ela for reger o próprio. Não, ela pega ali o do baterista e assim sucessivamente, né? Mas a gente estava falando sobre isso, né? Hoje, algumas pessoas que se dizem ministros de Deus estão tão fascinados pelo status, pelo poder, pela grandeza humana, pelo dinheiro. Não querem mais serem simplesmente servos, ministros. Continua então, não é do microfone, deve ser da mesa de som, mas deixa para lá, vamos continuar assim mesmo. Mas
querem ser apóstolos. Aí já tem apóstolo para todo lado, né? Já é lugar comum também, já não confere tanto status. Aí tem um que já se intitulou patriarca, que é o chefe, segundo ele, né? Isso foi revelação de Deus direta para ele ser chefe de apóstolos. Então ele já se intitulou patriarca. Aí eu não sei o que vem depois, né? Quando a Bíblia diz que nós somos servos, mesmo aqueles que se dedicam ao ministério da palavra, cada um servindo conforme o seu dom, é o que a palavra de Deus diz. Funções diferentes conforme o seu dom, mas todos servos de Deus. Pois bem, episcopo aqui é um dos títulos para o servo que se dedica, que foi chamado para o ministério da palavra de Deus. E apóstolo Paulo diz que ele está falando a verdade. O que ele diz é verdade realmente, fiel a esta palavra. Se alguém deseja isso, se alguém deseja realmente se dedicar ao ministério da palavra, está sendo vocacionado para quê? Para uma excelente obra. É interessante que nós perdemos essa noção. Nós pensamos hoje que o pastorado, dedicar-se ao pastorado, ao ministério da palavra, a ser um missionário, a um ministro de Deus na igreja, né? Que isso é o pior que pode acontecer para o cara. É o pior que pode acontecer para o crente. Puxa, prefiro mais ser um advogado, prefiro mais ser um jogador de futebol, prefiro mais ser professor, prefiro mais ser um mecânico, um bom carpinteiro, etc., exercer qualquer outra profissão igualmente digna e útil e honrosa, né? Mas ser pastor, já começa que o negócio que está tão em descrédito hoje em dia, no meio da sociedade, né? E parece que o apóstolo Paulo estava prevendo que esses dias chegariam, porque ele diz numa de suas epístolas, ele diz o seguinte: fomos colocados como os mais desprezíveis. Fomos colocados como aqueles que são os mais desprezíveis. Parece até que ele estava vendo os dias de hoje. Já comentei com os irmãos que há muitos anos atrás eu fui fazer um crediário numa loja, quando o funcionário soube que eu era pastor, falou assim: já está aprovado, não precisa nem mostrar os documentos, pode ir lá buscar o seu carnezinho. Naquele tempo não tinha nada disso de crediário, cartão de crédito, tal do carnezinho para ir pagar todo mês no banco, né? Vai lá buscar teu carnezinho, já está aprovado, tal. E eu fico pensando, se fosse hoje em dia, se eu me apresentar com um pastor, nem adianta cartão de crédito, nada. Ah, não. Eu tive o dissabor de ir a uma agência bancária para sondar as tarifas, os serviços, para ver se seria vantajoso transferir a conta da igreja para uma agência do Banco Santander, essa aqui pertinho. Vamos dar nome aos bois. Se quiserem me processar, tudo bem, mas é a verdade, não estou falando mentira. Para transferir a conta da igreja para lá. Eu falei: olha, eu sou correntista nesse banco. Dentro em breve até vou tirar a minha conta de lá, vou colocar em outro banco. Eu disse assim: olha, queria abrir aqui uma conta de pessoa jurídica. Uma conta mais ou menos assim, movimenta isso. Ah, me atenderam com a maior. Eu falei: tá, e qual é a empresa? Eu falei: não, é empresa não, é uma entidade, mas é uma igreja, a Igreja Batista em Caraí. Ah, não. Conta em igreja a gente não abre aqui não, é orientação aqui do banco, não sei o quê, blá, blá, blá. Né? E eu fiquei muito indignado, e ainda estou, mas discriminação religiosa. Constituição proíbe isso, é uma forma de discriminação religiosa. Um banco não quer abrir uma conta simplesmente porque é
uma igreja. Temos CNPJ, tudo direitinho, estatuto, cumprimos a lei bonitinho. Vamos, obviamente, pagar as taxas que o banco cobra. Não quer, porque é igreja. Mas aí depois eu fiquei pensando, quem sabe as igrejas andam por aí dando trabalho para os bancos. Essas novas igrejas que vão surgindo por aí aleatoriamente, né? As neo-igrejas, camarada cisma de, vou mudar de ramo. Há uma grande igreja que surgiu porque um executivo ficou desempregado. Hoje já é uma franquia nacional com filiais até nos Estados Unidos. O fundador ficou desempregado, ele trabalhava numa multinacional que aqui no Brasil estava muito mal e estava falida, depois uma outra empresa encampou, mas para encurtar a história, ele foi desempregado. E era um grande executivo de uma empresa. Como é que ele ia manter o padrão de vida dele agora? Botou uma igreja. E que escândalo que ele deu quando foi pego nos Estados Unidos, viajando ilegalmente com dólares. E eu fiquei pensando, quem sabe esse banco hoje não quer conta de igreja porque já teve problema com igrejas. E aí generaliza e acha que todas as igrejas são assim. E os pastores hoje também, infelizmente, por causa desses falsos pastores, desses falsos ministros, dessas falsas igrejas, hoje também pastor, que era uma atividade que antigamente gozava de tão honrada reputação, hoje quando você diz assim, sou pastor, as pessoas já ficam preocupadas, as pessoas já seguram suas carteiras. E eu fico pensando, se fosse hoje que eu fosse abrir um crediário assim, talvez nem com 10 cartões de crédito, talvez quisessem abrir para mim, se eu dissesse que fosse pastor. Então, hoje muitas crentes até às vezes avaliam, será que eu sou vocacionado para o ministério da palavra ou não sou? Mas ao invés de pensarem 2, 3, 4 vezes a respeito disso, pensam 1000 vezes, 2000 vezes e terminam concluindo, melhor não, melhor não. Não dá status, pelo contrário, somos considerados os homens mais e mulheres mais desprezíveis. Fazer carreira para ganhar muito dinheiro, se eu sou um verdadeiro pastor numa verdadeira igreja, não dá. Não é? Chega àquele ponto, conforme a possibilidade da igreja e a boa vontade também da igreja, e financeiramente daquele ponto não vai adiante. Se eu fosse engenheiro na Petrobras, eu vou fazer carreira assim, tem um plano de cargos e salários. Se eu for trabalhar em tal banco, tem um plano assim de cargos e salários, eu vou trabalhando, vou fazendo os concursos internos, vou passando, etc. Pastor, não. Puxa, pastor ainda tem que lidar com tanto problema, rapaz. Lidar com gente é difícil e tal, aquela coisa toda. Então, muitas vezes a pessoa, Deus está querendo até falar nesse sentido ao coração daquele crente, mas aquele crente resiste, porque ele não vê a excelente obra que o ministério é. Ele só olha para o ministério com a lógica do ponto de vista humano. Ele só olha para o ministério dessa maneira que eu acabei de mencionar. Só faz o balanço do custo-benefício, né? Assim, do ponto de vista meramente humano.
e não acredita nesse versículo da palavra de Deus, que seja realmente uma excelente obra. Embora o apóstolo Paulo esteja dizendo aqui, vou falar uma coisa verdadeira, vou falar uma coisa que se cumpre, né? Fiel é esta palavra, mas lê isso aqui e não acredita muito. E mesmo que Deus esteja falando ao seu coração, muitos crentes escolhem deixar de lado a excelente obra e seguir qualquer outra carreira, qualquer outra atividade. E como isso tem acontecido nos nossos dias? Antigamente, né, as pessoas assim mais velhas um pouco, lembram como as igrejas eram cheias de vocacionadas, cheias de vocacionados e vocacionadas. Como os seminários eram lotados de alunos, né? E como hoje a gente não observa isso? Será que Deus parou de vocacionar? Será que Deus parou de chamar? Não. Eu creio que os vocacionados não têm dito sim, em sua maioria. Poucos vocacionados têm agido hoje como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Poucos têm agido assim. Muitos têm procurado fazer como Jonas, que fugiu, porque achou que a missão era espinhosa e porque achou que a missão não era conforme ele queria que fosse. Puxa, pregar para esses ninivitas que vivem guerreando contra o meu povo, esse povo tão cruel, que gostam de fazer pilhas de crânios nas praças de suas cidades, crânios dos prisioneiros de guerra executados. Esse povo tão cruel, tão imoral, que faz isso, aquilo, outro. Deus me manda pregar para eles se arrependerem, para Deus não destruir a cidade de Nínive. Eu quero mais é que Deus destrua aquela cidade. Não quis fazer a vontade de Deus, quis fazer a sua própria vontade. Deus chamando e ele fugiu, porque queria fazer a sua vontade e não a de Deus. Eu acho que Deus continua chamando, eu acho que Deus continua vocacionando. Eu acho que o problema hoje é que nós temos muitos Jonas que não acreditam que essa é realmente excelente obra. Não acreditam que realmente o apóstolo Paulo estava falando aqui a verdade, inspirado, movido por Deus, mas o apóstolo Paulo estava dizendo: fiel é essa palavra, eu estou falando a verdade, isso que eu vou dizer para vocês é verdade e se cumpre. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Apesar de tudo, nós cremos nisso. É excelente obra, sim, porque se dedica a fazer coisas excelentes, cujos resultados são excelentes, porque ficam para a eternidade. Eu sei que eu vou entrar no céu levando o que eu fiz aqui como atividade, que eu me dediquei, que eu me preparei, que eu me dediquei. Eu sei que eu vou entrar no céu levando tudo isso. Você é engenheiro? Ótimo, a sociedade precisa de engenheiros. Mas você não vai levar para o céu o que você fez como engenheiro. Tudo bem, você vai levar para o céu o que você fez como crente. Mas o que você fez como engenheiro, você não vai levar para o céu, não. Você é professor? Ótimo. E você é um herói, porque você não desistiu. Ser professor hoje não é mole, não. E se você não desistiu de ser professor, você é um herói. Como nós precisamos de bons professores. Mas o que você fez como professor, você não vai levar para o céu, não. Você vai levar para o céu o que você, como crente, aproveitou na sua posição de professor para fazer para o reino de Deus, para salvar vidas. Mas como professor, o seu trabalho vai ficar aqui.
mas como um servo, um ministro da palavra de Deus. Tudo que você fizer na sua atividade, a qual você dá seu tempo prioritário, dá prioridade da sua vida, que você mais se dedica, você vai levar para o céu, sim. É excelente obra. Se dedica a pregar, ensinar, espalhar a palavra de Deus, leva vidas para o céu, edifica a igreja, o corpo de Cristo, que é a agência do reino de Deus, para aumentar cada vez mais o reino, o domínio de Deus aqui nesse mundo. Você se dedica a fortalecer, a consolar, a encorajar os crentes, para que não desistam da sua caminhada aqui. Tudo isso vai dar frutos que aí você leva assim para o céu. É excelente obra que você está trabalhando, você está edificando para a eternidade. É excelente obra, sim. Não é algo que vai passar e vai ficar aqui. É algo que você vai levar para o céu. É excelente obra, sim. Você está trabalhando diretamente para o reino de Deus. Você está dedicando o melhor de si, o melhor do seu tempo, o melhor das suas capacidades, o melhor das suas habilidades para Deus. E tudo isso vai dar fruto que você realmente leva para a eternidade. É excelente obra, sim. Nós precisamos crer nisso. E os vocacionados para o ministério da palavra, precisam deixar de ser Jonas, precisam deixar de fugir para Nínive. E dizer como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Interessante que Deus não falou para Isaías assim: Isaías, olha, eu tenho um propósito para a sua vida, eu preciso que você seja meu profeta, eu preciso que você anuncie ao povo a minha palavra. Não, Deus mostrou a necessidade para Isaías. Deus falou assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mostrou a necessidade para Isaías, e Isaías foi voluntário, né? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que atitude tão diferente de Jonas, né? De entrega sem reservas. É essa atitude que precisamos dos vocacionados. Nós precisamos de vocacionados hoje que sejam Isaías e não Jonas. Será que Deus está falando ao seu coração? Será que Deus está chamando você para excelente obra? Seja Isaías. É excelente obra. Creia nisso. Se Deus está tocando no seu coração, creia que é. Não seja Jonas, seja Isaías. Mas, meus irmãos, é excelente obra, sim, é excelente obra, também precisa de excelente preparo. E a gente vê isso na Bíblia. Já lá no Velho Testamento, por exemplo, Moisés, quanto tempo durou o seminário dele? Pastor, Moisés fez preparo nenhum, ele fez sim, quem disse que não? 40 anos lá no Monte Sinai, na região do Sinai. 40 anos lá. Ele que trazia aquela bagagem de príncipe do Egito. Ele precisava agora perder aquela bagagem e se tornar realmente agora um servo de Deus. E interessante que o seu sogro, um midianita, era servo do Deus Altíssimo. Durante aqueles 40 anos ali, ele estava aprendendo a respeito de Deus. E ele teve a revelação máxima de Deus. Ele viu Deus ali na sarça ardente. E quando ele foi fazer esse ministério para Deus, e que ministério, né? Quantos anos ele já tinha? 80. 80 anos. Se preparou para isso, Deus o preparou durante 40 anos. Tirou ele lá da corte, levou lá para a região do Sinai. O
aquele príncipe altivo agora se tornou um simples pastor, no meio de um povo pobre, um povo humilde, mas ali um grupo, um clã, que eram servos do Deus Altíssimo. E com eles Moisés aprendeu. E Josué? Quando Moisés estava para morrer, Deus simplesmente falou para Josué: a partir de agora você é líder do povo, se vira. Foi assim? Mesma coisa, Josué passou 40 anos se preparando também. Se preparando ali sob a liderança. É interessante isso que a gente vê na Bíblia também. Todos que vão se tornar líderes a serviço de Deus, aprendem primeiro sendo o quê? Liderados. Um bom líder é aquele que primeiro aprende a ser liderado. 40 anos Josué ali sendo liderado, preparado por Moisés, e a palavra de Deus diz que ele não se apartava da tenda da revelação. Que tenda da revelação era essa? O tabernáculo era chamado tenda da revelação porque era ali que Deus falava com Moisés, era ali que Deus instruía Moisés, e Moisés saía da tenda do tabernáculo, e Josué era o primeiro que queria saber o que Deus falou, o que Deus orientou. Era o primeiro que queria saber a palavra de Deus. Era o prazer, a alegria dele. Queria estar ali sempre aprendendo de Deus, sabendo a palavra de Deus. E ele e Calebe foram os únicos que foram poupados daquela geração incrédula e rebelde. Só eles dois, daquela geração que saiu do Egito, só eles dois entraram na terra prometida. E Josué, quando Moisés morreu, estava preparado, porque ele passou 40 anos sendo preparado também. E se os irmãos olharem 2 Reis, lá no capítulo 2, versículo 15, 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Abram suas Bíblias, por favor. Vocês vão ver uma escola de profetas, um seminário de profetas no Velho Testamento. O episódio aqui na vida de Elias. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias, a respeito de Eliseu, confundindo, Eliseu foi o aprendiz também preparado por Elias que o sucedeu, né? Aí olha o que os aprendizes de profetas, os filhos dos profetas, reconheceram em Eliseu: o espírito de Elias, ou seja, o espírito de Deus que estava em Elias, repousa agora sobre Eliseu. Vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. Reconheceram ali um profeta que poderia liderá-los e prepará-los, né? Agora, ainda nesse livro, capítulo 6, versículos 1 a 2. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhes um deles: digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira.
Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água e ele clamou, dizendo: ai, meu senhor, ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro, e disse: tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Vejam que os aprendizes de profetas, aqui chamados filhos dos profetas, eles fizeram uma proposta a Eliseu: nós vamos construir um local aqui, nós vamos morar aqui todos juntos. E aí Eliseu falou o quê? Tá bom, façam isso, ótimo. E o que mais que eles disseram para Eliseu? Mas você tem que ir com a gente, você tem que morar com a gente. Aí Eliseu falou: tá bom, eu concordo, eu vou junto. Estavam vendo em Eliseu o profeta de Deus, que poderia prepará-los também para o exercício do ministério. Aí aconteceu esse episódio aqui, muito conhecido, né, na escola dominical, já nas crianças, contam muito essa história para as crianças, né, do machado que caiu dentro da água e Eliseu fez o machado flutuar, né? Mas vejam aqui, um local onde os profetas que estavam começando estavam ali morando junto com o profeta mais experiente, que havia aprendido durante anos com o profeta Elias, porque queriam aprender com aquele profeta mais experiente, reconheceram que o Espírito de Deus que estivera em Elias também estava em Eliseu, e eles queriam aprender com esse homem que era realmente homem de Deus. E aí a gente continua olhando na Bíblia, né? E já no Novo Testamento nós vemos que os apóstolos também, antes de realizarem a sua missão, eles também foram preparados por Jesus em pessoa. Eu falei que Paulo fez o melhor ministério, eu esqueci, os outros apóstolos também. Excelente seminário eles fizeram. Qual foi o seminário dos apóstolos? 3 anos aprendendo com o melhor professor de teologia, aprendendo com o melhor professor de ministério pastoral, de missiologia, de seja lá o que for, o próprio Senhor Jesus. Aprendendo, ouvindo dele, aprendendo, observando o que ele fazia e ouvindo o que ele ensinava. 3 anos. 3 anos. Aí depois eles começaram o ministério deles, preparados pessoalmente por Jesus. E o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, após a conversão dele, lendo no livro de Atos e também lendo no livro de Gálatas, não vou ler os textos aqui para ganhar tempo, só vou mencionar. Mas o apóstolo Paulo, depois que fugiu de Damasco, que queriam matá-lo, foi a Jerusalém porque queria ver os apóstolos, e depois ele desaparece da narrativa do livro de Atos. E diz que ele ficou durante 3 anos, pelo menos, mais ou menos esse tempo, até na Arábia, recolhido. E lá em Gálatas ele diz que o evangelho que ele aprendeu, ele recebeu de quem? O evangelho que ele aprendeu e que ele ensinava. Ele diz que aprendeu diretamente de quem? Do Senhor. Lá no livro de Gálatas declara isso, que o evangelho que ele estava ensinando, ele não aprendeu de homem algum, nem dos apóstolos de Jesus, mas que aprendera diretamente do Senhor. Então, aquele tempo que ele passou fora de cena, logo após a sua conversão, que ele desaparece durante algum tempo, estava se preparando. E o seu professor foi o mesmo professor dos outros apóstolos, o próprio Senhor Jesus. É interessante que lá em 2 Coríntios ele menciona um homem que foi até o
Terceiro céu, muitos acham que ele, por modéstia, não disse que era ele próprio, transportado, ou pessoalmente, ou em visão, até a presença do trono de Deus. Então, ele estava aprendendo com o próprio Senhor Jesus, durante aquele tempo, antes dele iniciar o seu ministério, né? Depois desse período que Paulo se recolheu, que estava aprendendo o Evangelho, se preparando para o seu ministério com o próprio Senhor Jesus ressurreto, Barnabé vai buscá-lo. E aí ele começa o seu ministério. Que grande preparo, que excelente preparo também do apóstolo Paulo. E ele declara em uma de suas epístolas que o que antes ele reputava como o melhor de tudo, depois que ele conheceu a Cristo, ele reputou como esterco. Todo aquele título acadêmico que ele conquistou. O camarada é rabino, é mestre em teologia, doutor em teologia, que aprendeu com Gamaliel, que é o bambambam dos teólogos aqui dos judeus. Ele fala, tudo isso agora, depois que eu conheci a Cristo, tudo isso para mim é nada, é lixo, é refúgio. O que vale agora é o que eu aprendi com o Senhor. Isso é que é importante para mim. E aí nós vemos, por fim, como eu já mencionei aqui, Paulo transmitindo essas coisas para outro servo de Deus vocacionado, Timóteo. E que excelente preparo Timóteo teve também, viajando com o apóstolo Paulo, durante sua viagem, sua última viagem missionária, Timóteo junto, aprendendo e ajudando. Que preparo maravilhoso Timóteo teve também, que seminário maravilhoso Timóteo teve também. Eu não concordo com uma certa líder que escreveu um livro, que fez muito sucesso no meio batista, que conta que ela queria ir para o campo missionário, mas que não queria fazer o curso teológico, o curso de educação religiosa, o curso de missiologia, não queria, estava com pressa. Aí se apresentou à Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Mundiais não a enviou, porque ela não tinha o curso, não tinha o preparo, está certo. E ela teimou, e foi assim mesmo. E escreveu um livro dizendo que é assim que tem que ser. Olha, se deu certo com ela, foi exceção pela misericórdia de Deus. Porque o que nós vemos em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, é Deus preparando aqueles que Ele queria enviar. Deus preparando, gastando tempo naqueles que Ele queria enviar para a sua obra. É assim. É uma excelente obra, também precisa de excelente preparo. E aí, nós vemos também no apóstolo Paulo, instruindo Timóteo para que transmitisse tudo que ele aprendeu com ele a homens o quê? De grande grau acadêmico, mestres, doutores, pós-doutores, etc. Olha, Timóteo, reúne em torno de você um grupo de notáveis do ponto de vista acadêmico. E aí eles vão ensinar, eles vão preparar os novos obreiros. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Vamos olhar a palavra de Deus agora, por favor. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha o que Paulo recomenda a Timóteo. O que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros.
Apóstolo Paulo estava muito preocupado que outros líderes, que outros ministros da palavra de Deus fossem ensinados, fossem preparados. Então ele instruiu Timóteo: olha, o que eu ensinei para você, Timóteo, não pode ficar com você só, não. Você tem que passar adiante. Chama outros homens para ensinarem também aos outros vocacionados, aos outros líderes. E esses homens que você vai chamar para transmitir o que eu te ensinei, e por sua vez para esses homens também transmitirem para os outros vocacionados, eles devem ser fiéis e idôneos. Nós estamos vivendo um tempo hoje que nos seminários se valoriza demais os títulos. E pouco se valoriza a fidelidade à palavra de Deus e a idoneidade, a integridade, o testemunho cristão. Eu conheci pessoalmente um seminário batista em que chegou lá um camarada cheio de títulos. Imediatamente pegaram-no para dar aula. Não perguntaram nem qual igreja ele era membro. Não procuraram saber o seu passado eclesiástico. E depois descobriram, depois dele já ter ensinado vários anos, quase 5 anos naquele seminário, é que foram descobrir quem ele era, como era a vida dele. E que era um homem que saiu de São Paulo, excluído da sua igreja. Meus queridos, por quê? Por causa do fascínio com os títulos. Por causa de se priorizar a erudição acadêmica, ao invés de priorizar a piedade cristã, a experiência ministerial. Não estou dizendo que a erudição acadêmica seja desnecessária, nada disso não. Não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, não. Apóstolo Paulo também diz para Timóteo: persiste em ler. Não é? O pastor também não pode ser o missionário, o pastor, o ministro de música, de educação religiosa, seja lá qual for o ministério a que ele se dedique, não pode ser também um tapado. Senão ele vai entender a Bíblia, mas não vai saber nem como ensinar a Bíblia. Palavra de Deus, né? Se bem que a misericórdia de Deus é grande. Eu conheci um homem semi-analfabeto. Ele lia a Bíblia com uma grande dificuldade. Mas que professor da escola bíblica dominical, né? Dotado do dom de ensinar, dado pelo Espírito Santo de Deus. Semi-analfabeto, mas que professor de escola bíblica dominical. Eu gostava de ver aquele homem, ficava lá de boca aberta, bebendo, né? Falava português errado, não sabia fazer concordância de plural e tal. A gente foi, nós vai. O português dele era assim, mas que sabedoria da palavra de Deus. Mas não estou dizendo que seja esse o ideal. O ministro de Deus também precisa ser bem preparado no sentido acadêmico também. Tanto que Paulo disse para Timóteo: persiste em ler. Mas o mais importante, meus queridos, é isso aqui que Paulo disse a Timóteo: homens que sejam idôneos e fiéis. Homens que tenham realmente o que ensinar da palavra de Deus. Homens que tenham realmente o que ensinar a respeito do ministério da palavra. Homens que tenham realmente, e mulheres também, que tenham o que ensinar da sabedoria de Deus. Eu conversei uma vez com um missionário, eu não vou dizer o nome porque ele não me autorizou, eu até gostaria de dizer o nome dele, mas como eu não pedi permissão para ele, então não vou dizer o nome, a gente tem que ser ético, né? Mas esse missionário, ele era bacharel em Química, com mestrado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Teologia. Muito bom. E ele me disse o seguinte: Dalto, cheguei no campo missionário,
nada disso me valeu. Lá no campo missionário, Dalton, é que eu aprendi o que era orar. Lá no campo missionário é que eu aprendi o que era depender de Deus. Tive que aprender isso. O Monteiro Lobato conta uma historinha muito interessante, né? Ainda bem que as crianças não estão aqui, senão de repente as crianças não iam entender direito, pensam assim, legal, não preciso mais estudar, amanhã eu não vou para a aula. Mas tem uma historinha de Monteiro Lobato, o doutor e o matuto. O doutor foi numa cidadezinha da roça, o camarada, muito sábio, muito cheio de... E lá, ele tinha que atravessar um rio muito largo. Aí contratou, pagou o matuto, que atravessava as pessoas na canoazinha remo. E estava se formando uma tempestade. E ele não estava nem percebendo. O matuto estava preocupado, remando e olhando, preocupado, no meio do rio. E aquele homem ia se pavoneando para o matuto. Interessante, né? Como tem gente fascinada consigo própria, que gosta de estar sempre falando de si mesma, né? Fascinada consigo mesmo. Aquele doutor era assim, era fascinado consigo mesmo. Estava falando lá com o matuto. Você conhece trigonometria? Trigo o quê? Trigonometria, um dos ramos da matemática, muito importante. Matuto, conheço não, moço. Não conheço matemática, não. Só sei somar e subtrair. Meu querido, a matemática é linda. Realmente é, concordo. Matemática, a música, inclusive, é matemática pura. Sabia, Rivaldo? Sabia, né? Música é matemática pura, né? Sabia, Luiz? Sabe, matemática pura. Perdeu boa parte da sua vida, meu querido, de não conhecer matemática. Aí virou para o matuto de novo. Você já leu Camões? O quê? Camarões? Não, meu querido, Camões. Nunca ouvi falar. Mas é tão lindo. O que Camões escreve, aqueles sonetos. O livro dele, Os Lusíadas, dizem que era a maior obra em português, e um malucão lá de São Paulo conseguiu escrever um livro maior que o dele. Mas ninguém quis publicar o livro do malucão lá de São Paulo, o Cláudio César Dias Batista. Famoso engenheiro de som, mas o livro dele ninguém quis publicar, ele está atrás de patrocínio. Mas é o maior livro em português e é uma obra-prima, que sonetos, etc. E o matuto impaciente, remando e olhando para cima. E o doutor continuava com aquilo. Você perdeu uma boa parte da sua vida porque não conhece isso. Você perdeu uma boa parte da vida porque não conhece aquilo outro e tal. Daqui a pouco o matuto parou de remar, falou para ele assim, moço, você sabe nadar? Não sei. Nunca tive tempo para me dedicar a essas trivialidades, ao esporte, aprender a nadar. Aí o matuto falou para ele, olha, então, moço, você perdeu sua vida toda, porque nesse momento está começando a despencar um toró, esse barquinho vai afundar, eu sei nadar, o senhor não vai. Tchau, viu? Meus irmãos, Salomão, depois de muito tempo na sua vida, ele falou que o muito estudar é enfado da carne. Amanhã não vou aula. Não é nesse sentido, não. Se você faz na sua vida prioridade simplesmente adquirir conhecimento por adquirir, você está só se cansando. Isso não vai produzir nada de proveitoso. Salomão diz que isso é vaidade, é coisa que se vai, é coisa que passa. E às vezes eu fico pensando, preparo teológico das pessoas que vão para o ministério. Às vezes nós não estamos ensinando eles a nadarem. Como o missionário que
que foi me dizer que só aprendeu a orar mesmo, a botar joelho no chão, depois que já estava no campo missionário. Paulo falou, olha, escolhe homens fiéis, homens idôneos. Chama homens fiéis, chama homens idôneos. É necessário fazer isso. É necessário nós termos homens fiéis, homens idôneos, para preparar os outros vocacionários para o ministério da palavra. Homens que também se prepararam, homens também que tiveram suas experiências no ministério e que agora podem formar os outros que Deus está chamando para substituí-los. E aqui está o princípio bíblico, não é? Tem muita gente que diz assim, onde tem na Bíblia que precisa ter seminário, precisa ter curso teológico, etc. O princípio está aqui na Bíblia, né? Tem muita gente que quer encontrar prontinho as coisas na Bíblia. Onde diz na Bíblia que não pode usar barba? Ah, não, peraí, escolhi um mau exemplo. Isso realmente não tem na Bíblia, né? Um exemplo melhor, né? Onde diz na Bíblia que não pode fumar? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Onde diz na Bíblia que eu não devo me drogar? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não é verdade? Você encontra isso escrito na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia que a pessoa não deve usar drogas? Tem escrito assim claramente na Bíblia? Não use cocaína, não use crack, não use maconha, não use qualquer tóxico. Tem na Bíblia? Não tem. Mas o que existe na Bíblia? Os ensinos, os princípios, por meio dos quais nós sabemos que não devemos usar drogas, né? A Bíblia diz que nós não devemos nos deixar escravizar por coisa alguma. A Bíblia diz isso. Né? E o tóxico vicia. Então já está ferindo esse princípio da Bíblia. A Bíblia também diz que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E, portanto, nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo. Então está aí outro princípio importante que deixa muito claro que nós não devemos usar drogas. E tem muita coisa assim na Bíblia, e às vezes tem aquele crente obitolado ou maldoso que fica fazendo essas perguntinhas. Na Bíblia estão os princípios. E nós vemos aqui o princípio para o ensino teológico, para o preparo daqueles que Deus chama para a excelente obra. Está aqui, que é mais que isso? Timóteo dizendo, chama homens idôneos e fiéis para transmitirem aos outros tudo isso que eu já te ensinei. Está aqui o princípio. Não é? Tem gente que diz, negócio de seminário, não sei o quê, isso não é bíblico, isso é heresia. Tem gente que diz que templo, que a gente tem que derrubar e ir para baixo da mangueira, etc. Não é? Tem gente assim. Tem gente assim. Né? Mas está aqui o princípio na Bíblia. Quer procurar mais, você vai achar na Bíblia. Mas, por hora, basta esse versículo, para a gente ver que realmente é necessário nós nos dedicarmos, nós valorizarmos, nós nos empenharmos em nos estruturarmos para oferecermos o que há de melhor para o preparo dos nossos vocacionados. Agora, quase terminando, meus irmãos, eu queria falar rapidamente sobre esses objetivos desse preparo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão te lembro que desperteis o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo já tinha o dom dado por Deus, ele já tinha a capacitação dada por Deus para esse ministério para o qual Deus o vocacionou.
Mas Paulo estava dizendo que esse dom precisava ser avivado, precisava ser fortalecido, precisava ser melhorado, precisava ser mais trabalhado. Deus dá o dom, Deus dá a capacitação, por meio do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário também que o crente, e isso não é só para o dom do ministério da palavra, não, qualquer dom espiritual, é preciso também que o crente procure aperfeiçoar o seu dom. E esse dom é um dom complexo, é um dom que inclui, a gente vê na Bíblia, ensino, pregação, aconselhamento, liderança, e por aí vai. Um negócio muito complexo e que precisa realmente de bom preparo. E para isso, o ensino teológico prepara para essas tarefas do ministério, mas também deve ensinar, também deve mostrar para o vocacionado a prioridade também dele se dedicar à piedade cristã, à vida devocional, dedicar-se à oração. E eu me preocupo muitas vezes, quando eu fiz o Seminário do Sul, não é que seja isso que vá fazer o preparo, mas mostra a prioridade, né? A gente não tinha períodos de oração em sala de aula. Havia até uma certa gozação em quem falava em oração. O ambiente acadêmico era excelente, mas a ênfase, a piedade cristã era muito pequena. Você aprendia toda a técnica para preparar um bom sermão. Você aprendia uma hermenêutica muito boa, como interpretar a Bíblia corretamente. Mas a ênfase na piedade cristã, que nós tanto precisávamos. Eu dou graças a Deus, porque hoje a gente vê isso em muitos professores, hoje a gente vê isso em vários seminários. O Seminário Teológico Batista Brasileiro procura equilibrar a erudição com a piedade cristã. E essa igreja que já há vários anos que tomou a decisão de recomendar os seus vocacionados para esse seminário. Nós temos aqui um membro, um patrocínio, recomendado por essa igreja para o preparo teológico nessa instituição. Procura equilibrar justamente essa questão da piedade cristã e da erudição, né? Porque isso é muito importante. Vejam e abram suas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Apóstolo Paulo mostrando que isso deve ser prioridade na vida do crente. Exorto, pois, antes de tudo, a primeira exortação dele é essa, é quanto à oração. Poxa, pastor, tem que orar muito, né? Você deve estar pensando, mas você também, meu irmão. Isso não é só para pastor, não. É para todo crente. Tem que priorizar. E foi o assunto do retiro espiritual esse fim de semana, né? Necessidade de priorizar a oração, né? E aí a gente continua lendo. Vamos ler até o versículo 3. Pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus se agrada de nós realmente priorizarmos a oração. O que é mais? Precisamos inculcar isso na mente dos nossos vocacionados, da oração, no seu preparo teológico, no seu preparo para o ministério,
que mais nessa questão da piedade cristã? 2 Timóteo, capítulo 1, versículos... 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Ministro de Deus, vocacionado por Deus, tem que ser profundo conhecedor da palavra de Deus. Seminários precisam incentivar isso. Seminários dão as ferramentas para que o vocacionado se torne realmente profundo conhecedor da palavra de Deus. Mas se ele não for um aluno assíduo da escola bíblica dominical de sua igreja, ele não chega lá, não. Ele vai boiar nas aulas do seminário. Claro, ninguém quer saber se o camarada já conhece a Bíblia ou não. Já parte do pressuposto que ele já conhece bem a Bíblia. Não é? Ele aprende a Bíblia, a palavra de Deus, é lendo todo dia, é frequentando a escola bíblica dominical. E que bênção que a nossa igreja tem escola bíblica dominical, quando muitas outras estão acabando com a escola bíblica dominical, mas que bênção que a nossa tem, que os professores se esmeram, que a igreja está cada vez procurando melhorar mais, para todos nós, porque todo crente precisa, não é só o vocacionado, não, e especialmente o vocacionado, durante o seu preparo, precisa ser incentivado a isso, a manejar bem a palavra da verdade. A ideia aqui é da destreza, como a de um esgrimista, de um bom esgrimista, manejar bem a palavra da verdade. A pessoa que conhece bem e sabe usar muito, muito bem a palavra de Deus. O preparo do vocacionado tem esse objetivo, deve ter esse objetivo também. E olha, também deve ter como objetivo levar o vocacionado a ter uma vida cada vez mais íntegra diante de Deus. Se o crente enfrenta tentações, se o crente é tentado a pecar, imagine os ministros de Deus. Quando um ministro de Deus cai, que estrago, quantas pessoas ele leva junto. Muito mais tentado é o ministro de Deus. Mas olha o que Paulo diz aqui também para Timóteo. Procura apresentar diante de Deus aprovado. E olha que o padrão de Deus para aprovar é elevado, né? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro em todos os sentidos, com excelente testemunho cristão. Isso precisa ser incentivado para o vocacionado, tem que ser mostrado para ele essa necessidade, tem que mostrar para ele a necessidade de vigilância, etc. Tem que ser cultivado durante esse período de preparo para o ministério, por toda a vida cristã, e também durante esse preparo para o ministério. É objetivo também da educação teológica, também a firmeza, levar o vocacionado a ter firmeza doutrinária. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 13 a 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 13 a 14. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Apóstolo Paulo avisou, virão aí falsos mestres, sim. Nessa mesma epístola ele fala que nos últimos tempos amontoariam para si doutores, tendo comichão nos ouvidos, querendo ouvir novidades, né? Então amontoando para si doutores. Ele avisou isso para Timóteo também, ele avisa desses falsos mestres, mais uma vez, mas ele diz, Timóteo, você tem que ficar firme na palavra de Deus, você tem que ficar firme na doutrina, naquilo que você aprendeu na palavra de Deus. Os seminários, as instituições de ensino teológico, de preparo para os vocacionados, têm que ensinar os vocacionários a serem firmes nas doutrinas, na palavra de Deus. Nós somos uma igreja batista, cremos nas doutrinas batistas porque foram tiradas da Bíblia e estão de pleno acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E os nossos seminários são mantidos pelas igrejas batistas. Nossos seminários da Convenção Batista Brasileira têm a grande responsabilidade de manter a firmeza doutrinária. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Infelizmente. Pastor, mas você já conhece? Estudei em um aqui no Rio. E fiz os créditos do meu mestrado no outro lá em Recife. Só não conheci o Equatorial. E conheço alguns dos seminários de convenções estaduais. Pastor, para de meter o pau. Olha, meus irmãos, eu digo o seguinte, batistas, vamos acordar. Uma vez eu estava conversando com um professor batista de teologia que dizia o seguinte, não, aqui deve ser um centro de excelência de fermentação teológica. Que centro de excelência de fermentação teológica o quê? É preparação de vocacionados para o ministério, é coisa séria, de muita responsabilidade. E os seminários batistas precisam assumir a doutrina batista, bíblica, da palavra de Deus, e ensinar isso sem remorsos aos seus alunos, porque não há de que ter remorso. Às vezes, quando se toca nesse assunto, falam com uma timidez, com um sorriso amarelo, né? A nossa confissão de fé, a nossa declaração de fé diz isso. Uma vez conversando com um professor desses, ele até disse, embora eu não concorde muito, se não concorda, seja autêntico, declara nisso e dá no pé do seminário. Porque para ensinar em seminário, só quem concorda assina embaixo da nossa declaração de fé. É assim que tem que ser. Nós precisamos conduzir os nossos vocacionados a essa firmeza na palavra de Deus, a essa firmeza nas doutrinas batistas. É assim que deve ser. E esse é um dos motivos pelos quais também essa igreja decidiu há anos atrás fazer isso. Recomendar o Seminário Teológico Batista Brasileiro. É um dos motivos. Porque se conhece o que é ensinado aqui, porque se sabe com toda a segurança. Inclusive conhecemos, os irmãos conhecem a maior parte dos professores. Conhecem e sabem quem são. Mas, por último, meus queridos, também o ensino, o preparo teológico também tem como objetivo inculcar na mente do vocacionado que a recompensa dele não é a recompensa desse mundo. A recompensa dele não é o reconhecimento aqui. A recompensa dele não é
receber apoio irrestrito de toda a sua igreja. A recompensa dele não é ter o seu trabalho reconhecido aqui. A recompensa do ministro de Deus não é a compensação financeira. A recompensa do ministro de Deus, nós sabemos, está no céu. Paulo, quando percebeu que ia ser executado, que a vida dele estava no fim, foi quando ele escreveu a segunda epístola a Timóteo. O que ele disse para Timóteo? Despedindo-se lá no final da segunda epístola. Já estou sendo o quê? Libação, como sacrifício agradável, oferta suave a Deus. E o que mais que ele diz? Combati o bom combate, o que mais? Isso. E o que mais que ele diz depois? Desde agora eu sei que me está assegurada no céu o quê? Exatamente. Apóstolo Paulo tinha plena confiança que a verdadeira recompensa está no céu. E, meus queridos, durante esse preparo para os vocacionados, isso precisa ser muito avivado, muito trabalhado, cada vez mais, porque o ministério é muito bom, a gente sabe que é excelente obra, e tem muitas compensações, muitas alegrias, é lógico. Tem gente que chega no público, o ministério é isso, para se fazer de herói, né? Às vezes para se fazer de herói, às vezes não, né? Às vezes para se fazer de herói, aí chega, é assim, é assado, meus irmãos, poxa, esse cara é um super-homem, ele é missionário, ele é pastor e tal, é um super-homem, ele passa tudo isso, ele consegue atravessar tudo isso. Tem gente que às vezes fala assim, né? E se engrandece um pouco, mas é que a verdade é, o ministério tem realmente muitas dificuldades. E se o vocacionado não tiver em mente sempre que a sua recompensa não está aqui, que a sua recompensa está no céu, ele termina desistindo, ele termina parando, ele vai procurar algo mais tranquilo, ele vai procurar algo mais pacífico, não é? Ele vai para a roça criar galinhas, puxa, meu sonho, né? Que tranquilidade, né? Oh, que maravilha, né? Um lugar assim como Visconde de Mauá. Alguns aqui conhecem, né? Visconde de Mauá. O pastor é fogo, hein? Não escolhe qualquer roça, não, né? Visconde de Mauá, lá, tranquilão, só criando galinha e tal. Mas se nós não tivermos essa consciência, a gente desiste. A gente vai fazer outra coisa na vida que dê menos dor de cabeça. Dê menos dor de cabeça. O que leva um crente até o fim é essa consciência do céu. E um ministro de Deus, muito mais. Um ministro da palavra de Deus, muito mais. O que o leva a persistir no ministério da palavra até o fim é essa certeza, igual o apóstolo Paulo, que o seu prêmio está no céu. E isso precisa ser trabalhado também durante o preparo teológico, esse período do preparo para o ministério. Há algum tempo atrás, eu ouvi dois seminaristas conversando, né? E um deles falou assim, puxa vida, fulano de tal tem um ministério glorioso. Ele atualmente está pastoreando uma igreja de 1.000 e tantos membros, a igreja dá isso para ele, ele faz programa na TV, lá na cidade dele, toda semana ele toma café da manhã com o prefeito, não sei o quê. Quer dizer, faltando aquele vocacionado com a real consciência de qual é a verdadeira recompensa do ministério. O ministério glorioso, muitas vezes, é realizado numa igreja pequenininha. O ministério glorioso, muitas vezes, é realizado no meio de gente simples, no meio de gente humilde, no meio de gente, às vezes, analfabeta.
Ou pode ser que o ministério glorioso também seja realizado entre doutores, mas é onde Deus colocou. Esse é o ministério glorioso. E da maneira que Deus quer. E sempre lembrando que a recompensa está no céu e não aqui. A verdadeira recompensa está lá. Isso precisa ser sempre trabalhado, sempre avivado, martelado, inculcado, para que isso sempre mova em frente o ministro da palavra de Deus. Que ele não espere um ministério glorioso, segundo os padrões humanos, mas que ele espere esse ministério glorioso de, no fim de sua vida, poder olhar para trás e dizer assim: combati o bom combate, guardei a fé. E o meu Senhor está me esperando lá no céu, com a minha coroa, com o meu prêmio eterno. Esse que é o ministério glorioso. Eu espero que Deus um dia, na sua misericórdia, me conceda isso. E a cada um dos vocacionados aqui presentes, cada um dos pastores, cada um dos líderes, que passaram por esse preparo ou estão passando agora. No final da sua vida, sabendo que a hora se aproxima, poder fazer o balanço, poder dizer: combati, bom combate, meu prêmio está me esperando lá agora. Meus irmãos, os irmãos devem estar pensando: puxa vida, grande responsabilidade há sobre os seminários. Sim, há, mas há sobre nós também. Porque 50% ou mais do preparo de um vocacionado acontece aqui dentro, na sua igreja. Nós somos responsáveis por orientar, por ajudar, por apoiar os vocacionados enquanto eles estão no seu preparo. Há uma grande responsabilidade sobre a igreja. Ninguém se prepara para o ministério sozinho. Até porque ninguém exerce o ministério sozinho. A gente vê na Bíblia mesmo que o ministério é sempre exercido no âmbito do corpo de Cristo, sempre junto do corpo de Cristo. Até mesmo quando um missionário sai, às vezes, sozinho, para implantar um trabalho missionário, ele está fazendo junto com uma igreja, está fazendo junto com o corpo de Cristo. Se o exercício do ministério é assim, o preparo também é. E cabe grande responsabilidade a nós também como igreja, né? Orientar, ajudar. Antigamente isso era muito mais vivo. A gente tinha um peso maior de responsabilidade, até porque os seminários pediam uma carta de recomendação da igreja e um questionário confidencial do pastor. O assunto tinha que vir à assembleia da igreja. O irmão Patrocínio teve que se reunir com a comissão de acompanhamento de vocacionados, né? Ah, rapaz, eu fiquei até com pena. A turma espremeu o irmão Patrocínio lá. Aí trouxe o parecer para a igreja, né? Trouxe o parecer para a igreja, né? Recomendando a igreja a aprovar a sua recomendação para o seminário. Hoje, muitos seminários abriram mão disso, é só chegar e se matricular, né? Mas, na realidade, é assunto da igreja, sim. A igreja tem que estar junto. A igreja precisa caminhar junto. Não é só dizer para o vocacionado: vai, e o vocacionado virar e dizer: tá bom, fui. A igreja estará sempre junto. Assim que precisa ser. Assim que precisa ser. Meus irmãos, hoje
Eu estou me igualando no pastor Delci, com o pastor Delci, pelo menos nisso, né? Pelo menos no tempo da pregação. Só que eu sei que com ele ninguém vê o tempo passar. Comigo, a turma às vezes dá uma cochilada, né? Mas, meus irmãos, é o que Deus colocou no meu coração, é o que está na palavra de Deus.